Bom dia, minha gente querida, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Estamos avançando na nossa semana com a graça do nosso Deus e bendito seja o nome do Senhor por mais um dia de vida que Ele mesmo nos concede. O tema da oração da manhã de hoje é: faça escolhas inteligentes. Meus queridos, todos os dias nós temos escolhas a fazer e elas precisam ser escolhas inteligentes. O desejo de Deus é que todos façam boas escolhas. A palavra de Deus está recheada de situações onde as pessoas estão fazendo escolhas. Eu quero apenas mencionar algumas para que você possa ter uma clareza sobre o que nós estamos aqui conversando. Adão, por exemplo, escolheu desagradar a Deus com a sua esposa. O pecado fez com que ele se distanciasse do Senhor. Noé, entretanto, escolheu agradar a Deus construindo a arca. Davi escolheu pecar, mas também escolheu se arrepender. E Jonas então? Jonas, o fujão, ele escolheu fugir de Deus, achando que com isso ia se safar da missão que Deus havia lhe conferido. Isaías, por exemplo, escolheu profetizar a palavra de Deus e toda a verdade no tempo em que ele viveu. Os discípulos de Jesus, por exemplo, escolheram seguir a Jesus e Judas escolheu traí-lo. E por último, nós temos aqui um outro exemplo. Jesus escolheu, por exemplo, morrer por nós, por mim e por você, dando a sua vida lá na cruz do Calvário. Bom, meus queridos, boas escolhas só são possíveis quando nós permitimos que Deus as faça por nós, ou seja, que Ele tome a nossa frente e nos guie para que possamos trilhar aí os caminhos do seu coração. Elas precisam vir de um coração totalmente entregue à vontade de Deus para que assim seja uma bênção. E apenas com a vontade de Deus nós seremos felizes e teremos as devidas condições para fazermos então as boas escolhas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, como eu acabei de citar agora mesmo, nós temos vários exemplos de pessoas fazendo escolhas. E eu quero nesta hora olhar com você de uma forma um pouco mais próxima, mais minuciosa, no capítulo 13 do livro de Gênesis, que conta para nós um trecho da história de Abraão. Eu quero então destacar aqui algumas lições e nós vamos então discorrendo no texto para que você possa ter clareza quanto à questão das boas escolhas. Na verdade, escolhas que precisam ser escolhas inteligentes. Algumas lições e eu já vou fazendo a aplicação bíblica então, para ganharmos tempo. Boas escolhas começam ao lado de Deus. O texto de Gênesis capítulo 13, como eu citei agora há pouco, ele vai nos colocar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele mostra para nós Abraão saindo da terra do Egito e se dirigindo para o Negueb. E ele levou consigo o seu sobrinho chamado Ló. Capítulo 13, versículo 1 diz: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negueb com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. O texto nos diz que eles enriqueceram bastante, isso está descrito no versículo de número 2. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E o texto também vai nos dizer que eles saem do Negueb e vão para Betel. E ali em Betel, Abraão ele sacrifica a Deus. E o verso 3 então e 4 vai dizer o seguinte para nós, preste atenção. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai,
onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Bom, vem aquela pergunta muito importante para essa hora. Você tem escolhas a fazer? Vamos dar uma ampliada nesta questão. Você tem escolhas que precisam ser inteligentes a serem feitas? Então, 4 lições básicas. Primeiro, invoque a Deus. Segundo, limpe o seu coração para derramar-se diante de Deus em oração. Em terceiro, se prepare para o encontro com Deus, porque ali no local do encontro com Deus, nós vemos Abraão invocando ao nome do Senhor. E se eu posso deixar aqui uma outra palavra muito importante, em quarto lugar, deseja a manifestação diretiva de Deus. Querido, você precisa guardar no seu coração uma coisa: Deus fala e fala com clareza. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Uma segunda lição de toda essa história encontrada ali no capítulo 13. Segunda lição para nós, então: crises têm o poder de revelar os nossos corações para nós mesmos. A pergunta que não quer calar é: você está em crise nesse momento? Então observe. A sua crise vai revelar muito de você para você mesmo. O verso 5 vai revelar para nós o seguinte: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Preste atenção agora, versículo 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época os cananeus, os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Bom, preste atenção em alguns detalhes, e aqui uma atenção toda especial. Cuidado com o que enche os seus olhos e não enche o coração de Deus. A escolha de Ló revela o seu egoísmo. Observe. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, o que nós precisamos fazer se queremos fazer escolhas acertadas na vida é tomarmos cuidado para onde nós estendemos os nossos olhos. Bom, uma outra consideração bastante especial: escolhas erradas podem ser um grande retrocesso nos processos que Deus tem para as nossas vidas. Gente, verdadeiramente precisamos administrar os nossos próprios corações para não tomarmos rumos e decisões que serão a nossa tragédia. O verso 11 então vai revelar para nós o seguinte: Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Que pena que isso aconteceu. E nada disso precisava acontecer, porque afinal de contas, como parentes, eles precisavam se assentar e se ajustar para que o nome do Senhor fosse glorificado a partir da vida deles. Mas há uma outra palavra muito especial que nós destacamos aqui no capítulo 13 do livro de Gênesis. Estar no lugar da bênção de Deus é o melhor lugar para se estar.
mesmo que isso pareça uma grande perda para a sua vida. Mesmo que isso possa parecer uma perda emocional, uma perda física, uma perda de posição, ou seja lá o que for. Verso 12 revela para nós o seguinte: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que a gente precisa entender é que o amor de Deus por Abraão foi tão grande que ele o livrou de um mal maior. E assim Deus faz nas nossas vidas quando nós decididamente queremos agradá-lo, tomando decisões certeiras, decisões inteligentes. Um grande pregador do passado chamado Moody, ele comenta este episódio da seguinte maneira. Eu quero fazer essa leitura para você nesse momento. Abraão, como recompensa por seu altruísmo raro, o patriarca recebeu a terra de Canaã. Deus lhe deu o título de propriedade da terra e convidou a abrir bem os olhos e apreciar os tesouros que se estendiam diante dele em todas as direções. Da colina perto de Betel, ele pede descortinar dos seus próprios olhos e ele consegue enxergar um lindo panorama de belezas incomuns. Tudo era seu. Para tomar o presente mais atraente, o Senhor prometeu a Abraão muitos descendentes, mais numerosos que a areia do mar. Esta profecia, ela deve ter confundido o patriarca, que não tinha filhos, mas ele a aceitou pela fé. Então, o que você precisa compreender é que momentos decisivos podem ser momentos de grandes promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho aprendido algumas coisas sobre as escolhas. Eu quero rapidamente citar aqui 7 coisas que eu tenho aprendido sobre escolhas. Primeira delas: muitas pessoas não oram antes de escolher e decidem no impulso ou calor do momento. Cuidado se é assim na tua vida. Segundo, alguns não estão de fato preocupados com o que Deus pensa sobre as suas escolhas. É tudo com base na emoção. E Deus, lá de cima, olha, acredito que Ele meneia a cabeça e diz: meu filho, o que você está fazendo? Terceira coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida sobre a questão das escolhas é que algumas escolhas na vida de alguns são tomadas com base nas boas impressões e até vou aqui dizer nas boas intenções. Mas quem diz que são boas escolhas? Cuidado com o próximo passo. Em quarto lugar, o que eu tenho aprendido, escolhas definem sucesso ou derrota. Em quinto, escolhas feitas na carne podem nos tirar dos trilhos certos. O exemplo de um homem ou uma mulher errado na vida do outro, né? Quando um casamento é arruinado por alguém que atropela a vida de alguém que é casado. Muito complicado isso. A sexta lição: nas escolhas vamos aprendendo a nos conhecer e quanto estamos caminhando com Deus. Gente, as nossas escolhas, elas revelam quem nós somos para nós mesmos. Vamos estar atentos a isso, em nome de Jesus. E por último, nem sempre as escolhas corretas nos conduzirão a caminhos de absoluta estabilidade. Que Deus assim nos ajude. A nossa oração do dia de hoje: Senhor, nos ajude a fazer escolhas inteligentes e corretas aos teus olhos. Vem comigo nessa oração, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial,
Eu sei que existem pessoas que hoje estão prestes a fazerem escolhas. E a minha oração é que as escolhas sejam acertadas. E para serem acertadas, elas têm que ter o Senhor direcionando todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor visite os meus irmãos neste exato momento. Tira toda a aflição daquele que está aflito. Tira todo o abatimento daquele que está abatido, aquele que tem em lágrimas sido injustiçado. Eu peço, manifesta graça, bondade e misericórdia em nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus, faça com que os nossos olhos se voltem para aquilo que já está no teu coração. O Senhor conhece aonde está a nossa Canaã, se é aqui, neste exato lugar. Muitas vezes, ó Pai, nós já estamos na Canaã, desfrutando das maravilhas que o Senhor mesmo preparou, e somos tentados a olhar para outros lados, e nisso nós corremos o risco de perder a bênção do Senhor. Nos ajuda a não fazer isso e dá-nos tua graça e tua direção para todas as escolhas que nós temos a serem feitas diante de nós. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aquele pedido especial nesse momento, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Você foi abençoado? Você conhece alguém que está prestes a tomar alguma decisão muito séria na sua vida e precisa ser uma decisão acertada, uma decisão inteligente? Então, compartilhe essa oração da manhã. Amém? Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã, minha gente querida.